Fala galera, aqui é o professor Luiz, estou me iniciando a nossa 11ª aula do primeiro ano de ensino médio e o tema hoje é liberalismo, né? Vamos falar aí do modelo liberal de Estado, é um conjunto de algumas aulas com o tema dois modelos de Estado, né? Liberal e anarquista. Nós vamos falar a primeira parte relacionada aí ao modelo liberal. O Hobbes e o Rousseau, eles trouxeram para a gente como referência o conceito de propriedade privada como sendo parte do direito natural. Isso vai legitimar a teoria de que a propriedade privada ela advém do justnaturalismo, né? Isso, com certeza, vai, digamos assim, fortalecer a ideia de hereditariedade da propriedade privada dos nobres e dos reis. Então, em outras palavras, né, o rei e o nobre que adquirem essa propriedade através da legitimação aí da hereditariedade, eles vão ser beneficiados por essa ideia de que eles têm um direito natural da propriedade privada. Lembrando que a propriedade privada, né, é tudo aquilo que você tem de propriedade. Então, quando é passada de sangue dos reis, a monarquia, os nobres, quando ela é passada os filhos, né, o filho adquire legitimamente essa ideia de propriedade privada. A burguesia que estava em ascensão nesse período histórico, eles não concordavam muito com isso, né, porque a burguesia, digamos assim, ela se beneficia da ideia de que ela conquista toda a sua propriedade em cima do trabalho, e não literalmente da hereditariedade, né? Inclusive, a obra Dom Quixote, ela é justamente uma discussão, né, de como o cavaleiro, o nobre aí, ele está vivenciando um período onde não existe mais nobreza simplesmente pelo sangue que ele tem, né? Então o burguês ele precisava de uma teoria que justificasse a sua propriedade, mas não baseada literalmente nessa hereditariedade, né, da propriedade privada. E aí, no final do século XVII, começo do século XVIII, o pensador John Locke, em inglês, ele vai dar o pontapé inicial para discutir o direito natural, né, como propriedade privada. Ele vai apontar que a vida e a liberdade e a conservação de ambas só é possível a partir do trabalho. Então, a partir do meu trabalho que eu consigo conservar a minha vida e a minha liberdade. E aí ele vai desenvolver uma teoria filosófica que vai legitimar a propriedade, mas baseado no trabalho, né? Enquanto direito natural. Como que ele fez isso? Primeiro, ele foi buscar na religião uma maneira de justificar esse direito natural. O argumento é mais ou menos esse, tá? Deus, ele é o arquiteto do mundo, né? O mundo, toda construção do universo é baseado no trabalho que Deus desempenhou na sua construção. Portanto, todo o universo, por ter sido construído por Deus, pertence a Deus, porque Deus desempenhou seu trabalho. Então tudo é propriedade de Deus. Olha a lógica do cara. O homem é imagem e semelhança de Deus e foi expulso do paraíso, e para isso, e para ele poder usufruir da propriedade do divino, que é a natureza, ele precisa desempenhar o seu trabalho através do suor do seu rosto. Então John Locke ele vai justificar o seguinte, que Deus instituiu o direito à sociedade privada a partir do fruto do suor do rosto das pessoas que trabalharam para poder vivenciar, digamos assim, a sua fé. Isso vai justificar, por exemplo, a teologia a teologia da prosperidade, né? O pensamento do Weber, e isso vai justificar o capitalismo também, porque você imagina, a propriedade agora ela é legitimada pelo trabalho do sujeito que vai derramar o suor do seu rosto na natureza que é propriedade do divino. Então
Essa é a lógica. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, e pela condição nós temos que suar nosso rosto para ter direito a essa propriedade que Deus construiu, então ela só é legítima pelo meu trabalho. Ela não é legítima pelo meu sangue nobre, né? Então, olha que interessante. Para o John Locke, o trabalhador ou nobre, o trabalhador pobre que eu falo, né? Que não consegue construir a sua propriedade devido a inúmeros fatores, né? E o nobre, a nobre burguesia clássica aí, eles não têm direito à propriedade privada, né? Em outras palavras, o Estado ele é criado como o cuidador da sociedade privada e ele deve garantir e defender contra a nobreza e os pobres, né? Contra a nobreza e os pobres do trabalhador burguês, né? Então essa é a função do Estado liberal, né? O Estado liberal ele vai ser criado como uma maneira de cuidar da sociedade privada, mas garantindo a defesa dela contra aquele nobre clássico e contra o pobre trabalhador também, que não consegue acumular a sua propriedade privada, não consegue desenvolver o trabalho suficiente para acumular bens, né? Então, só para vocês terem uma noção, a teoria liberal ela passou a ser desenvolvida a partir do pensamento de John Locke, a partir da Revolução Francesa e a partir do desenvolvimento aí, do pensamento do Max Weber, né? Então, o Estado tem essa função tríplice, né? Que é por meio da lei e da violência, da força, como Hobbes aponta lá, do poder soberano, né? De garantir a propriedade e interferir, garantir a propriedade, interferir na vida social, se for necessário, mas não interferir na vida econômica, né? Sem interferir na vida econômica. Essa é a função do Estado. Então, por que a gente chama de liberalismo, né? A gente chama de liberalismo porque a vida econômica capitalista ela está associada a acúmulo de capital. Então, ela é liberal por quê? Porque o Estado ele tem direito de cuidar da sociedade, mas não tem direito de interferir na vida privada econômica do sujeito. Então, toda a estrutura que a gente fala... Por que isso aponta? Porque é o seguinte... Antes do capitalismo desenvolver, nós tínhamos o sistema mercantilista, o sistema monárquico, né, que ele regia o que nós chamamos de monopólio régio. O monopólio régio nada mais é do que todo o controle que as coroas faziam, ou que o mercantilismo fazia, que fazia o controle de mercado e controle de preço e automaticamente escravizava o mundo aí, baseado nesse cartel único, de mão única dos nobres, dos imperadores, relacionado às produções de riqueza. Então ninguém tinha o direito, se você não tivesse a hereditariedade da propriedade, ou seja, não fosse um nobre, não fosse um rei, um monarca, você não conseguiria progredir na sua vida, né? Então você tinha que cair num conformismo absoluto. A visão liberal vai dizer o seguinte, não, como burguês, eu posso estar livre como acumulador de capital e para que haja o livre comércio, para que todas as coisas se desenvolvam e o capitalismo se desenvolva, né? E é aí que vai funcionar a concepção do modelo liberal de Estado, que aí vai deixar de existir as monarquias, o capital, né, o acúmulo de capital, ele vai acontecer na ordem do privado, e aí esse monopólio régio não vai acontecer, porque vai ter o livre mercado para o enriquecimento acontecer. Então o Estado aí, ele deve respeitar a liberdade econômica dos proprietários privados, né? E ele tem que interferir diretamente na vida social quando ela interfere na questão da sociedade, dos privilégios privados, né? Então, quando as questões sociais elas interferem no lucro do mercado, o Estado tem que agir. Então, o Estado ele serve como um mecanismo de controle social, ao mesmo tempo que acontece, né, essa liberdade financeira aí
dos proprietários privados, né? O Estado, então, ele tem o direito de legislar sobre tudo, sobre a vida pública, mas sobre o direito de intervir na vida privada econômica, não. Então, essa é a grande questão do Estado liberal. O Estado liberal ele é justificado nesse princípio de que a propriedade privada ela é legitimada pelo trabalho. Então, é o trabalho que vai garantir que você consiga conquistar os seus bens. Se você é uma pessoa que não sabe usar a sua liberdade, os seus direitos naturais para conquistar o seu bem, o problema é seu, você vai ter que trabalhar para quem consegue. Né? É mais ou menos essa a ideia. O Estado vai proteger o rico do pobre e daquele nobre aí, né? Então, só para encerrar esse assunto, para não ficar muito extensivo, né? O Estado deve garantir a liberdade e a consonância dos pensamentos, né? Ele deve garantir que tudo funcione, né? E é claro, né? Isso tudo vai ser impulsionado, toda essa teoria liberal vai ser impulsionada pela Revolução Gloriosa da Inglaterra de 1688, que vai ser a primeira vez que o Estado liberal vai ser implantado. Depois, na Europa, vai ser implantado a partir da Revolução Francesa de 1789. E, por último, vai ser implantado nos Estados Unidos, né, a partir da independência, em 1776. Então, esses primeiros pontos de modelo liberal, né, na Inglaterra em 1688, na Europa a partir da Revolução Francesa em 1789, em 1776 com a independência dos Estados Unidos, é que esse tipo de visão de mundo, de teoria liberal, vai ser desenvolvido, vai ser implantado e vai ser cultivado no mundo, né? E o Brasil aí, ele pega a ponta em cima dessa teoria liberal, né? A grande discussão que se faz hoje é até que ponto, né, é realmente necessário a teoria liberal econômica para o país desenvolver e até que ponto o Estado pode intervir ou não nisso. Enfim, são as questões que podem ser discutidas em outros momentos, tá? Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. Eu tentei trazer as ideias principais de uma forma resumida, né? E espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no futuro. Até a próxima aula.